Paz. Como ele disse, sou Félix, servo, missionário e pastor. Tipo maltrapilho, mas pastor. Sou da Igreja Batista Boas Novas, lá de São Paulo. Tem sido um desafio agora estar à frente também de uma igreja, pastoreando, envolvendo. Mas eu queria fazer uma pergunta, e foi a pergunta que eu fiz em 2013. Em 2012 eu encontrei uns doidos, Pierre, Tiago e um pastor amigo lá de Niterói, pastor Mauro. Quando eu falei a respeito do Amazonas. E quando eu estive na igreja do pastor Mauro, eu fiz uma pergunta para as pessoas ali. E a pergunta que geralmente eu faço por todos os lugares por onde eu tenho andado. Quando você ouve a palavra Amazonas, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? E eu já tive muitas respostas. Talvez a sua resposta essa noite tenha sido Ribeirinho, porque você sabe da causa Ribeirinho. Mas a maioria das igrejas por onde eu tenho passado, as pessoas geralmente respondem índio. É a primeira coisa. Floresta. Animais selvagens. Piranha. Tem muita. Jacaré, e uma série de outras coisas. Mas para tristeza minha, eu quase nunca ouço as pessoas dizerem ribeirinhos. Ribeirinhos. Por isso eu queria passar o primeiro vídeo, para que você conheça um pouco do que a missão tem feito nesses 19 anos de existência no Amazonas. É um resumo do que acontece em uma semana de viagem. Então, acompanhem aí. Essa é a nossa sede, fica em Manaus, é a nossa base operacional. E essa é a nossa casa durante a viagem, o barco. O ministério com ribeirinhos não pode se fazer sem barco. O barco é o lugar onde a gente mora durante essa semana de viagem, onde a gente se relaciona, é onde a gente cultua. O barco é tudo. Nós temos recebido os voluntários, inclusive dos Estados Unidos, nesses últimos 19 anos. E nesses últimos anos temos desafiado a igreja brasileira a se envolver nesse projeto. Essa é a forma como os ribeirinhos chegam. Esse é o Linda Esperança. Foi a nossa primeira experiência com barcos. Quando a gente decidiu começar esse ministério, a gente não sabia quase nada sobre barcos. Mas esse foi o nosso primeiro barco, é um barco que está em operação ainda hoje. Aí é quando o barco chega nas comunidades. E aí todo atendimento odontológico, médico, de ministérios é feito dentro das comunidades, nunca dentro do barco. Algum desses ribeirinhos que vocês estão vendo, eles só conseguem ver médicos e dentistas uma vez por ano, quando nós vamos lá. Então é a oportunidade única, talvez na vida, para muitos deles. A mãe dessa menininha morreu alguns anos atrás, de câncer colo do útero. Nunca tinha passado num ginecologista. O dia que a gente conseguiu chegar na comunidade, foi detectado isso. E ela veio a óbito. Nós fazemos distribuição, inclusive, de literatura, bíblias, folhetos evangelísticos, cortamos cabelo, pintamos unha, jogamos futebol. E nós promovemos todas essas ações com o único objetivo de poder se aproximar deles, de poder falar de Jesus para eles.
Nós também construímos igrejas. E várias igrejas foram construídas nesses últimos 19 anos. Essa é uma das igrejas que foi construída numa região chamada Rio Negro. Nós também temos problema com água lá, da mesma forma como tem no Nordeste. Água, apesar de ter muitos rios, é um problema sério de saúde. Então nós temos um ministério voltado para cavar poços artesianos nessas comunidades. Fazemos também distribuição de óculos de leitura. Ribeirinho tem muito problema de visão por causa da incidência solar. É muito forte lá. Ele vive da pesca. A gente joga futebol também quando pode. A gente sempre deixa eles ganharem. Todos os postos funcionam assim, a grande maioria, aonde não tem energia elétrica e aonde não tem bomba, né? São manuais. Muitas comunidades não têm infraestrutura nenhuma, zero. São mais de 30 mil comunidades ribeirinhas existentes. Isso mesmo que você ouviu. 30 mil comunidades ribeirinhas presentes no nosso país. Mais de 10 mil comunidades ribeirinhas que não têm acesso nenhum ao Evangelho. Não têm presença evangélica. Não têm missionários. Não tem igrejas presentes. Em 2013, quando nós conseguimos convencer esses doidos aqui de irem para o Amazonas conosco, Tiago, como o restante do grupo, teve inclusive o privilégio de visitar uma comunidade. Lembra a comunidade? Lembra o nome? A primeira, lembra? A outra depois. Essa comunidade ela já existia há 25 anos. Ela estava num local que nós não imaginávamos que estaria. E em 2013 foi a primeira vez na vida daquela comunidade que eles estavam recebendo a visita de uma igreja evangélica. 25 anos. Queridos, quando nós olhamos para o norte, nós temos que pensar na janela 1040 do Brasil. Dentro do Brasil, diferente do que as estatísticas têm mostrado, o Brasil ainda não é um país evangelizado. E dentro do nosso país, nós temos 10 povos não alcançados. Em primeiro lugar, nós temos os indígenas. A causa indígena, mais de 300 etnias, 207 na conta da FUNAI,
Mais de 300, segundo a Associação Missionária Transcultural Brasileira, a MTB. 120 idiomas sem porção nenhuma da palavra de Deus. Quando olhamos para o norte, vemos também as mais de 30 mil comunidades ribeirinhas. Quando olhamos para o nordeste, vemos também a causa sertaneja. Mais de 7 mil assentamentos sertanejos sem presença nenhuma do evangelho. Tem menos evangélicos no sertão brasileiro do que em muitos países fechados para o evangelho. Em 2012, quando Deus começou a incomodar o meu coração sobre a presença da igreja brasileira, quando eu olhava para esses grupos de americanos, eu ficava me perguntando: aonde está a igreja brasileira que não está aqui? Aonde está essa grande igreja, essa grande nação de evangelizados que não estão cumprindo o ID de Jesus? Aonde está a igreja? Por que que ela não está aqui? Isso me causava um incômodo, um desconforto. E aí Deus usa algumas coisas loucas na vida da gente para poder fazer com que o propósito dele se cumpra na vida da igreja. Então, em 2012, nós levamos Tiago, Pierre, pastor Mauro para o Amazonas. Em 2013, formamos a primeira viagem, uma equipe 100% brasileira. 35 malucos, 35 doidos que entenderam o chamado. Em 2014, nós fomos mais de 50. Ano passado, 22 igrejas representadas num grupo de 50 pessoas. E este ano, amados, nós provavelmente teremos, se Deus permitir, 4 viagens com igrejas brasileiras. 4 viagens com igrejas brasileiras. Quando você olha para o ribeirinho, você se pergunta: e o que é o ribeirinho? Quem ele é? Amados, nós não estamos falando de populações indígenas aqui. Nós estamos falando de um povo peculiar, com uma cultura própria. O ribeirinho não é índio. E como tal não pode e não quer ser comparado. Mas o ribeirinho tampouco é branco. Moderno demais para ser índio. Primitivo demais para ser branco. O ribeirinho é alguém que tem uma cosmovisão própria, sua, uma cultura peculiar. O ribeirinho, assim como o muçulmano, ele nasce com a sua identidade religiosa. Ele é católico. Por natureza, por nascimento. E toda a comunidade ribeirinha tem uma capela. Toda. A gente acha que perseguição acabou no Brasil. Mas nessas comunidades ribeirinhas, aceitar Jesus implica perder. Enquanto nós estamos vindo para a igreja, na expectativa de receber, o ribeirinho lá vai para a igreja sabendo que vai perder. Algumas das comunidades que nós temos foram formadas e foram fundadas por causa de famílias que foram expulsas das suas comunidades por causa do amor ao evangelho. O ribeirinho é essa pessoa com uma identidade própria, um senso de religião. O ribeirinho, quando se converte, ele perde a identidade própria dele. Ele deixa de fazer parte do grupo, da comunidade, da sociedade. Assim como o muçulmano. Por isso, quando o muçulmano se converte, existe uma sentença de morte sobre ele. Porque o muçulmano não se torna muçulmano, ele nasce muçulmano. O ribeirinho, ele não se torna católico, ele nasce católico. E a partir do momento que ele se converte, aquela identidade é perdida. Totalmente perdida.
Solta o outro vídeo, por gentileza. Esse é o Ribeirinho. Esse é o principal meio de transporte. Rabeta, tudo que se faz no Amazonas, precisa ter a canoa ou precisa ter o barco. As comunidades que nós temos trabalhado são comunidades que ninguém quer trabalhar, que o governo não quer trabalhar, que as ONGs não querem trabalhar, que a igreja não quer trabalhar. São comunidades, na sua grande maioria, não alcançadas. São comunidades que ficam até 30 horas de barco a partir de Manaus. Eu queria compartilhar mais um vídeo para a gente encerrar, que foi o vídeo que foi feito pelo Entre Jovens, da viagem que eles fizeram em 2013. Estamos aqui na comunidade Simeão, que fica em um dos rios da Amazônia. E é a primeira vez que nós estamos aqui nessa comunidade que foi desassistida pela prefeitura, pelo estado, que há muito tempo tem esperado alguma ação diante das dificuldades, diante das aflições que cada morador aqui tem vivido. E nós viemos aqui para trazer o evangelho falado, o evangelho praticado, através de diversas ações: dentista, médico, assistência social, trabalho com crianças e também a perfuração de um poço, trazendo água potável numa comunidade que vivia apenas com água do rio, uma água suja, uma água imprópria para beber. Nós estamos aqui, através dos recursos da igreja, construindo esse poço que vai trazer dignidade para esses moradores, que vai trazer mais saúde para essas crianças. Lá, nesses dias
aqui em que nós temos contribuído com o trabalho da Missão Amazon. Nós temos trabalhado com a equipe das crianças. Em todas as comunidades que nós temos ido, nós temos levado a mensagem de salvação em Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Para as comunidades ribeirinhas tem sido uma alegria enorme fazer parte disso. Só sabe quando outros falam. Quando outros... Ah, eu fui, eu vivi, eu sei como é, entendeu? Aí, só a gente falar assim por alto, não passa aquela animação. Agora você vindo e falando, ah, eu fui, foi assim, a gente acorda a tal hora, a gente não dorme, entendeu? Aí o pessoal, pô, quero ir também. Isso é legal. Isso é legal de você participar, de você sentir, de você ter a própria experiência pra poder divulgar. E para finalizar, eu queria que vocês pudessem ver um vídeo só mais, que é mostrar qual é o objetivo de tudo isso. E eu acredito que esse vídeo é importante para vocês verem a finalidade de tudo que tem sido feito nesses últimos 19 anos. Por favor, o vídeo do Ricardo. O Ricardo é ribeirinho, católico de nascimento, era presidente de uma comunidade e vocês vão ouvir o testemunho dele. Ricardo se converteu em uma dessas viagens que nós fizemos. Contar. Eu sei que a minha vida é uma história muito grande. Por onde eu passei, o que eu vivi. Sofri muita dificuldade. Isso não é Parkinson não, tá? Não, ele tá segurando um motor e a mão dele tá tremendo. Muito difícil passei. Era uma pessoa totalmente diferente do que sou hoje. Ricardo era um homem duro pro evangelho. Duro, coração endurecido, difícil. Mas chegou no fundo do poço. Morei 17 anos em uma congregação, uma comunidade católica. Ele era presidente dessa comunidade. Ele era a autoridade 17 máxima anos, lá. né? Eu vivi uma vida transtornada, no tabagismo, alcoólatra. Era uma pessoa totalmente adúltero. Eu ainda não era evangélico, não cria em Deus. Criam nos santos.
Ele era madeireiro, Ricardo. Certo dia, estava sozinho na mata. Eu clamei a Deus que eu não queria mais aquela vida. Que era uma vida totalmente perdida, uma vida que não tinha uma direção. E eu precisava ter algo na minha vida que melhorasse. Para que eu pudesse um dia passar para os meus filhos aquilo que era melhor. Não queria que eles vivessem o que eu Quando passei nós na vida. conhecemos o Ricardo, ele estava nessa situação deplorável espiritual. Nós pregamos o evangelho para ele e ele se converteu. E a primeira coisa que aconteceu com ele foi que ele foi expulso da Por comunidade essa dele. razão, por eu aceitar Jesus, eu paguei um preço. E esse preço é um preço muito alto, né? Essa foi a casa, inclusive, que a gente ajudou a construir para ele. Ele não tinha para onde ir, a não ser para a Você floresta. é muito perseguido. O mundo é verdade o que Jesus disse, o mundo vos odeia. Essa era a casa que o Ricardo morava, E eu digo, numa comunidade chamada Cajual. meus amigos, eles querem Prestem bem atenção nesse lugar. dobrar as costas para mim. Eu fiquei praticamente isolado. Ricardo foi abandonado por todos da comunidade. Tudo que eu fazia, odiava eles. Passei um momento na vida em que Ele perdeu, inclusive, o único meio de subsistência que ele eu tinha, ia chorar. que era vender madeira. Eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Mas ele permaneceu firme. E ele não voltou atrás Me na decisão mudei dele. de onde eu morava. Nós compramos uma propriedade e transformamos ali num lugar onde Ricardo podia ficar. Então ele era presidente dessa comunidade chamada Cajual, onde ele viveu durante 17 anos. E porque ele se tornou cristão, então os comunitários expulsaram ele fora, exilaram ele naquele lugar, chamado El Shaddai. O El Shaddai fica exatamente do outro lado do rio, da comunidade. Ó. Essa era a comunidade onde ele morava. Vim morar aqui. E quando amanhecia, Essa é a comunidade que ele mora eu hoje. olhava para lá. Sentia vontade de voltar. Sentia vontade de Ricardo sabia que era um caminho sem volta. ir para baixo da minha casa. O que nós Eu fizemos? não consegui voltar mais. Levamos o Ricardo para a cidade de Parintins. Permaneci Lá tem um Instituto Bíblico. crendo verdadeiramente em Deus. E nós investimos na vida do Deus, Ricardo, quando preparando Deus me ele chama, para que ele pudesse disseminar a boa semente do será Evangelho uma outra naquele vida. lugar onde ele era. Ricardo é semi-analfabeto. Muita Que Deus dificuldade fez para na minha ler, vida foi uma transformação muita muito dificuldade grande. para escrever, mas ele Só foi para o Deus pode seminário. fazer isso na vida de cada um. E lá ele teve Pelo treinamento, amor de capacitação. Pelo amor das almas. Foram 4 meses de Que ensino precisa ouvir a intensivo. palavra de Deus. Você é uma pessoa abençoada. Abençoada. E a vida do Ricardo mudou desde então. Hoje eu tenho isso para dizer do fundo do coração. Que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Deus pode fazer na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Agora eu faço parte de um seminário em Parintins, do qual eu estou aprendendo muito, muito mesmo da palavra de Deus. Campo missionário. Bom, eu tenho desejo de pregar o Evangelho em lugares ainda onde não foi Nos anunciado o lugares Evangelho. aonde ninguém foi. Tem ouvidos ainda que ainda não ouviu o Evangelho. Ouvidos que ainda não ouviram. Está procurando esses ouvidos. São esses ouvidos que ele procura. Nós enviamos Ricardo de volta para a comunidade dele. O que eu E passei, ele eu venci. Começou a fazer viagens, pequenas Você viagens, vai conseguir, se você se evangelizando entregar a Jesus, as outras comunidades você vai que haviam lá conseguir próximo. aquilo que você quer, porque Deus, Ele é fiel. E nesse trabalho que ele começou a fazer,
Ele não vai voltar ele atrás. alcançou 2 novas comunidades para Jesus, mas continuava sofrendo perseguição. Então ele fazia viagens semanais. E aí ele plantou 2 novas igrejas nesse rio chamado Uaicurapá. E aí o Ricardo começou a plantar semente entre os moradores da antiga comunidade dele. E um a um ele foi evangelizando. E um a um ele foi ganhando para Cristo. Um a um. E essas pessoas se convertiam e iam sendo expulsas. Se convertiam e iam sendo expulsas. Uma a uma. Até que chegou o momento que toda a comunidade do Ricardo foi alcançada pelo poder do Evangelho. E aquela comunidade que chamava-se Cajual não existe mais. Não existe mais. Por causa do Evangelho. Todos eles mudaram para esse lugar. E o Ricardo, que antes era o presidente deles, agora é pastor deles. E como ouvirão, se não houver quem pregue? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Eu não sei com relação a você, mas eu tenho falado uma coisa para Deus: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu só peço uma coisa para o Senhor: não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no meu país e no mundo. Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Você ainda vai continuar indiferente a mais de 30 mil comunidades, aos mais de 6 mil vilarejos, às mais de 300 etnias no norte brasileiro? O que você vai fazer conhecendo toda essa realidade? O que você vai fazer eu não sei, mas eu sei o que eu posso fazer em Cristo, e é o que eu estou fazendo. Pai de amor, nós somos muito gratos a Ti, Deus, por ver tantos corações aqui, Deus. Tantas pessoas dispostas a pagar o preço para compartilhar o Teu amor, Deus. Aquilo que de graça recebemos, de graça, pela Tua graça, daremos àquele povo, Pai. Ao nosso povo, Deus. Aos nossos irmãos, ó Deus. Pessoas ali, Deus, esquecidas, sedentas, ó Deus, por Te conhecer, por terem suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, Deus. E aqui se levanta, Deus, um povo, uma geração, ó Deus, que se coloca como um sacrifício vivo. Não a geração que entrega o Isaac, mas a geração que é o próprio Isaac, que se coloca no altar para ser consumido pelo Teu poder, para que Tu faças a Tua vontade, tão somente a Tua vontade, ó Deus. Pai, eis aqui as nossas vidas, ó Pai. Nós somos apenas instrumentos nas Tuas mãos e temos o privilégio, Deus, a alegria, a honra que Tu nos deste, Deus, de compartilhar o Teu amor, de ser, ó Deus, a Tua boca, ó Deus, te levar, ó Deus, a mensagem que transforma, que liberta, que salva, que restaura, que um dia nos encontrou e nos impactou e transformou a nossa vida. Como é bom, ó Deus, nos colocar em Tuas mãos e dizer: faça a Tua vontade, venha o Teu reino e tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Como é bom, ó Deus, estar esses dias ali no Amazonas e saber que ao sairmos dali não será os nossos nomes lembrados, mas o Senhor, a visita do Senhor, a presença do Senhor, o Teu amor, ó Deus. Como é bom, ó Deus, voltar ano após ano e encontrar vidas restauradas, novas, ó Deus, te servindo com alegria, como aqui foi falado, ó Deus. Pessoas que se convertem de forma genuína, sabendo, ó Deus, que não são as coisas deste mundo, mas as que estão por vir, o que Tu preparou para os Teus, ó Deus. Atuamos, ó Deus, simplesmente como embaixadores aqui, sabendo que a nossa pátria é nos céus. O tempo que Tu preparaste para cada um de nós e que nós esperamos ansiosos a Tua volta, Senhor. Maranata, Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
E enquanto aqui estamos, ó Pai, marcharemos e prosseguiremos em anunciar esse reino. O teu reino, venha o teu reino, para a tua glória. Pai, quebre todas as barreiras, ó Deus, que possam se levantar daqui até agosto para tentar impedir que nós possamos chegar até aquele local. Quebre todas as barreiras, ó Deus, que caia dificuldade, ó Deus, financeira, que caia dificuldade de agenda, de liberação de trabalho, de colégio, faculdade, caiam todas as barreiras, ó Deus, que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado, ó Deus, que possamos perseverar, que possamos a cada manhã nos prostrar diante de Ti, com um propósito firme, com alvo estabelecido, de que estaremos ali levando a Tua palavra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, diariamente nos sacrificar, que possamos diariamente, ó Deus, nos consagrar, nos santificar para o grande momento, porque sabemos que grandes coisas irão acontecer ali, grandes coisas irão acontecer, grandes coisas irão acontecer, e já começaram a acontecer nessa hora, Pai. Estamos aqui no altar para ser consumidos pelo Teu amor, para ser consumidos com o fogo que vem dos céus, para que possamos, ó Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoe cada um aqui, abençoe cada um que está aqui presente, ó Deus, porque se o Senhor permitiu que eles ouvissem, que eles tomassem conhecimento desse desafio, é porque o Senhor tem algo para a vida de cada um deles, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos todo, Deus, espírito de covardia nesse lugar. Dá-nos ousadia, Senhor, dá-nos fé, Senhor, para levantarmos, darmos passos em direção àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É a nossa oração, é o nosso desejo. Maranata, vem, Jesus.